seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que não faltará nada na tua casa, que você avançará, crescerá, irá prosperar, multiplicar o que Deus colocou nas tuas mãos, que dentro da tua casa haverá abundância, saúde, força, ânimo renovado e comunhão com o Espírito Santo. Também oro para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo, que haja salvação, que haja libertação, que haja mudança no nome de Jesus. E eu te peço, doce e amado Espírito Santo, vem sobre teus filhos e filhas. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Nós oramos, Senhor, por batismo no Espírito Santo. Sim, ó Deus, pessoas que desejam, pessoas que almejam o batismo no Espírito Santo, que elas sejam tocadas pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo, Senhor, enche-as do teu poder, enche-as da tua presença, Espírito Santo de Deus, que elas sejam batizadas no Espírito Santo. Toque-as, envolva-as com o teu poder, ó Deus. É o que nós pedimos a ti, Espírito Santo. Amém e amém. No final dessa oração de hoje, nós estaremos orando por batismo no Espírito Santo. Amém? Nesses 3 dias, nós vamos fazer um tempo de busca aqui. Foi o que Deus tocou no meu coração. Um tempo de busca. Eu vou orar para que você seja batizado no Espírito Santo. E se você já é batizado no Espírito Santo, então que você seja renovado no Espírito Santo. Um novo toque de Deus vindo sobre você. Eu vou fazer isso nos 3 dias. Vou fazer hoje, vou fazer amanhã e vou fazer domingo. E aqueles que querem buscar a Deus com mais intensidade estarão conosco aqui nesse final de semana, orando pelo batismo no Espírito Santo. Vou voltar a falar. O batismo no Espírito Santo é para todo que crê. E ele é diferente do batismo nas águas. O batismo nas águas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. E nós cremos nisso. E um detalhe importante, talvez haja pessoas aqui que não são batizadas nas águas. E pensem assim, será que eu não posso receber esse batismo no Espírito Santo porque eu não sou batizado nas águas? Você pode mesmo assim. Claro que você pode. Você pode receber o batismo do Espírito Santo sem ser batizado nas águas. A Bíblia diz que a casa de Cornélio foi visitada pelo Espírito Santo enquanto Paulo pregava. E eles não estavam ainda batizados. E eu creio que a unção de Deus, a presença do Espírito Santo, vai tocar a tua vida e vai te encher. Então, vamos caminhar juntos aqui esse final de semana, vamos fazer essa busca. Em nome de Jesus, vamos buscar essa presença. O Senhor vai te tocar. Eu creio nisso. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração para deixar já a sua curtida aqui nesse vídeo. Em nome de Jesus, deixa aí a sua curtida nesse vídeo. E que todo atrapalho na tua vida, todo atrapalho na tua casa caia por terra. Eu quero declarar uma palavra para a Laura. Laura, tudo aquilo que foi roubado de ti, o Senhor vai trazer restituição. O Senhor também vai trazer novas portas. Novas portas estão se abrindo para você, Laura, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está quebrando coisas que estavam contra você. No nome de Jesus, inclusive dores que você sentia atrás da cabeça, o Senhor está removendo, Laura. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra que está em Hebreus 4:12. E antes de ler até essa palavra, deixa eu dar um testemunho aqui da Rosângela. Rosângela acompanha nossas orações. E ela escreveu assim: Deus te revelou alguém com zumbido no ouvido direito. Eu estava com muito zumbido na hora, tomei posse e acabei dormindo.
Acordei na santa paz do Senhor, sem barulhos perturbadores de chiados e apitos no meu ouvido. Como é bom o silêncio. Gratidão. Deus continue te usando. Deus te abençoe, Rosângela. A Miriam também acompanha nossas orações aqui e ela escreveu assim: que Deus abençoe sua família e ministério. Conheci o seu canal através de um compartilhamento. Olha a importância de compartilhar, que eu estou sempre falando para vocês. E a partir de então minha vida mudou. Tenho muitos testemunhos. Conheci o canal em fevereiro, em março passei em um processo seletivo no qual trabalho hoje pela prefeitura, Deus proveu. Eu tinha um problema no cartório onde nasci e me registrei e esse problema me atrapalhou durante 35 anos. Em abril, 2 meses após conhecer o seu canal, consegui resolver e regularizar tudo. Eu estava desenvolvendo um refluxo, sentia muita dificuldade para dormir e o Senhor orou profetizando cura para pessoas com refluxo. Eu tomei posse e estou curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sempre sua vida. Amo o Senhor e a sua família. Toda a honra e toda a glória, ô Miriam, a Jesus Cristo. Amém? Toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo. A nossa fé está totalmente nele. Ele é Deus de milagres. Eu quero compartilhar com você uma palavra, certo? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, que anda sentindo muito arrepio constantemente, sabe, calafrios, seja você quem for, seja isso de ordem hormonal, emocional ou espiritual, seja livre agora. Você que tem sentido arrepios no braço esquerdo, seja livre agora. Seja livre, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua vida, o poder de Deus toque a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Tem uma pessoa também aí que anda como Saul, se escondendo entre as bagagens. Uma pessoa que está me ouvindo aqui, que anda fugindo de um chamado de Deus. Já esteve envolvido no chamado de Deus, mas depois, por causa de lutas, de perseguições e de oportunidades, acabou se afastando do chamado de Deus e corre um pouco disso. Deus está te chamando. Assim como chamou Saul do meio das bagagens, está chamando você. Você tem algo que você não pode cobrir. Você precisa usar o dom que Deus te deu. Você precisa estar posicionado no lugar que Deus quer que você esteja. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra poderosa, viva, que tem o poder de mexer dentro de nós como nenhuma outra coisa pode mexer. Ela tem o poder de tocar no mais profundo do seu ser. E quando você recebe a palavra de Deus na sua vida, existem 3 prioridades que o Espírito Santo vai trabalhar fortemente na sua vida depois de você receber a palavra. A primeira prioridade é o Espírito Santo. Alguém que está andando com você. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar aí largados, abandonados, perdidos, tentando encontrar o caminho, não. O Espírito Santo os guiará a toda a verdade. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós a partir do momento que aceitamos Cristo como nosso Senhor, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Ele habita dentro de nós. E Ele fala conosco. Ele quer nos dirigir. Ele quer nos levar para uma vida íntegra, uma vida reta. Ele quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer tirar as nossas imaturidades. Esse é o Espírito Santo, que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito Santo caminha conosco. O Espírito Santo está sempre presente nas reuniões da nossa vida, sejam reuniões de negócio, sejam reuniões de compra,
sejam reuniões de acerto com outras pessoas, o Espírito Santo está ali com você. Quando você se reúne com seus amigos, lá está o Espírito Santo. Quando você está na faculdade, ou no colégio, ou no trabalho, ou na rua, lá está o Espírito Santo. Ele está sempre com você. E a nossa prioridade deve ser agradar o Espírito Santo. A nossa prioridade deve ser estar sempre preparado para receber as instruções dele, para ser guiado por ele em nossa vida. O Espírito Santo, quando dirige a vida de uma pessoa, aquela pessoa ela não está mais no comando. Ela pode até tomar muitas decisões, mas o Espírito Santo quer ajudá-la e ele quer assumir a liderança da vida dela. E eu sei que quando o Espírito Santo assume a liderança da nossa vida, ele sempre nos guiará para o melhor caminho, a melhor decisão. A porta de Deus, o Espírito Santo, nos guiará. Por isso, você que está aí me ouvindo, seja amigo do Espírito Santo. Pare de falar bobagens, pare de falar coisas que o desagradam, pare de estar no meio de conflitos que Deus não está e que isso torna desconfortável a presença dele. Literalmente, quando o Espírito Santo é entristecido por um comportamento nosso, ele não sai da nossa vida, mas paramos de sentir toda aquela presença e todo aquele cuidado que estávamos sentindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo na nossa vida tem ciúmes de nós, mas não é o ciúme como é o ciúme aqui desse mundo. É que Deus não quer dividir você com aquilo que é errado. Ele já fez tanto na sua vida e Ele quer fazer tanto ainda mais na sua vida, que você precisa entender que a presença dele na sua vida, ela é, a melhor coisa do mundo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Escreve aqui nos comentários, eu preciso do Espírito Santo. Escreve aí e faça disso um clamor. Não apenas escreva, mas faça disso um clamor. Eu preciso do Espírito Santo caminhando na minha vida. A segunda prioridade que nós devemos ter na vida é o nosso propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito aqui nessa vida. Essa é a sua segunda prioridade depois do Espírito Santo. É saber qual é o seu propósito. Deus te deu uma família por um propósito. Deus te deu um trabalho por um propósito. Deus te deu um ministério por um propósito. Tudo que Deus dá pra gente é por um propósito. Eu entendo que os meus livros, programas de televisão, internet, tudo mais, são ferramentas por um propósito. Então, eu não penso que isso aqui é tudo meu, não. Eu creio que isso é do Senhor. E o Senhor usa por um propósito. Assim tem que ser a nossa vida, tudo tem que ser por um propósito. Então por que eu vou comprar uma coisa sem propósito? Por que eu vou investir numa coisa sem propósito? Por que eu vou embarcar numa missão sem propósito? Tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Tudo na nossa vida, tudo que você for empreender, tudo que você for construir, tudo que você for fazer, tem que ser por um propósito. Se não for por um propósito, você está perdido. Tudo tem que ser por um propósito. Eu estou com um livro no forno. E esse livro que nós escrevemos por último é um propósito de Deus. É um propósito de Deus, é algo que Deus colocou. É algo que eu quero ser totalmente fiel ao que Deus colocou na minha vida. É propósito. E o que é propósito nós devemos abraçar. O que é propósito nós devemos, dedicar o nosso melhor. Entenda, a missão que Deus te deu como um propósito. É um propósito de Deus até você aguentar gente ruim, gente do mal, por um propósito.
Por um propósito, nós abrimos mão do nosso orgulho, nós abrimos mão das nossas razões, porque sabemos que foi Deus que colocou aquilo diante de nós. E quando Deus coloca algo diante de você, não brigue. Não tente dizer, eu não quero isso na minha vida. Não faça isso. Não faça isso. Porque eu entendo que precisamos servir um propósito maior. Há um propósito maior. Há um desejo maior. Há algo que Deus planejou. E quem sou eu para dizer eu não quero essa bomba na minha vida? Não. Eu vou aceitar. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir levar a cabo o que o Senhor quer que eu faça. Então, o propósito de Deus na tua vida tem que ser cumprido. Se é propósito dele que você seja um médico, vá lá. Seja o melhor médico do mundo. Se o propósito dele é que você seja um escritor, seja um best-seller. E a terceira prioridade da nossa vida é a semente. A semente são dons, talentos, recursos e ações que nós podemos plantar em pessoas, em lugares e também no reino de Deus. Por que a Bíblia diz que nossos filhos são herança do Senhor? Porque os nossos filhos são a semente que Deus colocou aqui nessa terra para frutificar. E eu tenho que cuidar dessa semente, eu tenho que regar essa semente, eu tenho que fazer as podas necessárias nessa semente, para que um dia meus filhos possam dar frutos e possam cumprir o propósito deles. Você tem que aprender a semear no seu casamento, semear respeito, semear amor. Você tem que aprender a semear paciência. Você tem que aprender a semear até mesmo a resolução de conflitos. Você tem que semear. No reino de Deus, você tem que aprender a semear honra. Você tem que aprender a servir as pessoas. Você tem que semear recursos no reino de Deus. Você que é um empreendedor, a sua empresa, ela tem um propósito. Abençoar a tua vida, abençoar a vida da tua família, dos teus colaboradores, mas também a tua empresa, ela tem um propósito de ser uma coluna no reino de Deus, de ser um parceiro no reino de Deus. Quando nós entendemos essas três prioridades na vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, é porque a palavra de Deus já começou a entrar abundantemente dentro de nós. Quem não compreende essas três prioridades da vida, o Espírito Santo, o propósito e a semente, não está preparado ainda para viver o que Deus preparou para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra e essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. No final agora nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Amém? Quem batiza é Jesus. A Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando o Evangelho para Cornélio, o Espírito Santo veio. Encheu a casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Isso aconteceu. Isso aconteceu quando Paulo estava pregando. A mesma coisa, eu creio que vai acontecer agora, quando nós orarmos no final. Nós vamos, por 3 dias, fazer essa busca pelo Espírito Santo. E a minha pergunta é, quem está nessa jornada para dar essa prioridade para o Espírito Santo? Se você está nessa jornada para fazer essa busca junto aqui comigo, escreve aqui nos comentários, eu vou buscar o Espírito Santo. Escreve aí, eu vou buscar o Espírito Santo. Nesses 3 dias, na oração das 6, na oração das 18, nós vamos buscar o Espírito Santo. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. Eu sei que alguns estão aí em clima de feriado, né? Porque ontem teve feriado e a maioria das crianças está de folga, né? E talvez alguns de vocês estejam em viagem. Mas mesmo assim, sabe, prepare-se para buscar o Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar rapidamente para você desse meu livro aqui, o livro Sonhos. Ele é um livro que vai ajudar você a entender
que Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui tem sido um best-seller no meu ministério, já está em todo o Brasil e vai ajudar você a entender que Deus fala também através dos sonhos. É o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu conto experiências que eu tive nos sonhos, de livramentos que Deus me deu, de avisos que Deus me deu. Esse livro aqui vai te abençoar muito. Também temos nossos devocionais, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Ambos têm leituras que vão edificar muito a tua vida. Aqui embaixo, tem um espacinho para você orar comigo. E cada página desse livro tem uma oração. Então, os 2 livros juntos dá mais de 700 orações para você ler antes de dormir, para você receber uma boa palavra, para você ser instruído. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. Domingo agora estarei ministrando em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Igreja Manancial da Graça, pastor Samuel Felipe. Vai ser uma grande bênção. E à noite, às 20 horas, eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, no domingo, às 20 horas, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Se você tem amigos em Santa Maria e na região, vem estar aqui com a gente. Inclusive, nesse domingo, nós vamos abrir as vagas para quem quer passar a virada de ano com a gente. Tá? Que, inclusive, no ano passado, nós tivemos pessoas do Japão, dos Estados Unidos, da Europa, que estavam conosco na virada, vieram de outros países para passar a virada conosco. Então, a partir desse domingo, nós vamos dar a oportunidade para as pessoas escreverem a sua família para passarem a virada de ano com a gente, ok? Vai ser aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que eu vou fazer a virada de ano. Do dia 31 para o dia 1º. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, quero pedir para você compartilhar. Manda aí para amigos, para parentes. Alguns celulares têm o botão compartilhar, outros têm apenas uma setinha, mas também tem uma bolinha em cima, um pontinho que você pode clicar e botar para compartilhar essa oração. Bota nos grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me disse que tem alguém que mora próximo a uma região de Trancoso. Deus está te visitando nessa hora. Coloque o Espírito Santo como prioridade na sua vida e você verá que a sua vida nunca mais será a mesma. Tem pessoas aqui nessa oração que estão sofrendo de problemas graves de úlcera. E eu quero orar por você. Eu sei que Jesus Cristo tem o poder para curar. Amém? Também há alguém que está aí me ouvindo, que mora em Manaus, que está ouvindo essa palavra agora e sabe o que o Senhor está fazendo na sua vida? O Senhor está virando páginas. Eu vejo recomeços acontecendo na tua vida. Você de Manaus que está aí me ouvindo, há um recomeço que o Senhor está apontando para você, no nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para Felipe Dias. Felipe Dias, o Senhor está quebrando grilhões e barreiras que estavam à sua frente, coisas que estavam limitando. O Senhor está trazendo rompimento para que você acesse novos lugares, para que você saia de um lugar de estagnação, de um lugar que você estava tentando sair e não estava conseguindo. Deus está te dando vitória. Amém? Vamos orar agora?
Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar e nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui buscando a Tua presença. Cremos no Teu poder e cremos na ação do Teu Espírito Santo. Por isso eu oro em nome de Jesus Cristo agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo e peço a Ti, Jesus, vem e batiza pessoas no Espírito Santo. Batiza-os, Jesus. Chora, mandará. Toque-os com Teu poder, Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor batiza no Espírito Santo. Que essa presença de Deus venha sobre essa pessoa e ela passe a falar em novas línguas. Dá para ela, Senhor, também um renovo para aqueles que já foram batizados no Espírito Santo, mas que estavam frios, que estavam, Senhor, afastados. Que agora um renovo de Deus venha sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Agora, envolva-os, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados, pelas pisaduras de Jesus fomos restaurados. Que a saúde toque no teu corpo e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo agora. Poder de Deus toca na vida dela, desata o jugo, desata, Senhor, todo o peso. Eu declaro saúde, eu declaro vida, que o milagre de Deus toque nela, toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua presença. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão aqui. E eu peço, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os com o Teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de busca que nós vamos ter aqui, nesses 3 dias. 18 horas aguardo você, 9 horas eu vou ter uma live aqui também. Que Deus te abençoe. E na live das 9, eu vou ensinar você como sair da escassez. Você que está endividado, você que está com problemas, eu vou ajudar você. Eu vou dar 5 direções para você sair disso. Que Deus te abençoe. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a abundância e o livramento do Senhor entrando na tua casa, entrando na tua família, no teu caminho. Meu Deus, no nome de Jesus eu oro, quebrando completamente o laço do passarinheiro. Tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, no natural ou no espiritual, nós oramos agora para que o Senhor bloqueie e desvie todo o mal do caminho dele, do caminho dela. Meu Deus, oramos também para que o Senhor envolva a nossa casa na tua presença. Oramos para que a presença de Jesus Cristo esteja sobre nós, esteja na nossa casa. Senhor, coloca uma cerca de proteção ao redor de nós, dos nossos filhos, do nosso casamento, das nossas finanças, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que seja quebrada a influência do mal. Oramos para que a obra de maldade, a obra de contrariedade seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos por livramentos de todo tipo sobre nós e sobre a nossa casa, no nome de Jesus. Oramos, Pai, para vivermos o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Espírito Santo de Deus. Nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade e cremos no Teu poder, Senhor. No nome de Jesus, que essa pessoa agora seja tocada pela Tua presença. Que sua casa, sua família, tudo que estiver ligado a ela, seja visitado por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos por uma visitação sobrenatural. Oramos por um agir do Senhor nessa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos quebrando, Pai, completamente toda palavra maldita, todo mal direcionado a nós. E declaramos, não tem efeito nem sobre nós, nem sobre a nossa casa. Oro por todo aquele que está doente,
fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que ele seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Senhor, colocamos tudo nas tuas mãos. Colocamos nossas finanças nas tuas mãos, colocamos nossos projetos nas tuas mãos, colocamos nossos sonhos nas tuas mãos e pedimos a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, nos abre as portas certas, tira do nosso caminho as oportunidades erradas e que a tua mão esteja nos guiando, doce Espírito Santo. Chamamos a tua presença sobre nós e sobre essa oração. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família, que alegria estar aqui essa noite junto contigo. Estamos firmes nesse propósito, orando pelo livramento do Senhor. E se você esteve comigo na oração da manhã, você sabe, Deus falou muito forte ao nosso coração sobre livramento. Quando eu encerrei aquela oração, eu tive que ficar em espírito de oração por mais um tempo, porque eu senti muito forte a presença de Deus. E senti como se fosse um grande movimento que Deus estava liberando naquele momento. Eu creio nisso. Eu creio na ação do Espírito de Deus. Eu creio no que Deus está fazendo, no mover do Espírito Santo aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho e você vai glorificar o nome de Jesus por esse testemunho, para você ver como Deus cura, como Jesus Cristo está vivo, como Ele opera milagres. Às vezes a gente fica vendo algumas pessoas, sabe aquelas entrevistas que fazem na rua? E você vê às vezes a pessoa falando a respeito de algo que não teve experiência. Você tem que experimentar Jesus. Ele é real, Ele opera milagres, Ele transforma realidades. Eu sou uma prova viva do que Deus faz, de como Deus opera, de como Deus transforma a vida da gente, como a voz de Deus tem me conduzido de uma forma incrível e sobrenatural. A Carla mandou esse testemunho. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho tantos testemunhos para compartilhar, mas hoje eu quero contar a cura da minha irmã, Luciana, que foi curada de um câncer de mama. Os médicos ficaram assustados. Ela fez químio, mas para a honra e glória do Senhor não precisou retirar as mamas, pois estava totalmente curada. Até os médicos se surpreenderam. Ela também segue o Senhor, assim como toda a minha família. Obrigado pelas orações. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Carla e Luciana. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quem te chamou não errou. Eu vou repetir. Quem te chamou não errou. E eu não estou falando só para a chamada para o ministério, mas a chamada para o destino glorioso que Deus tem. Se Deus está te chamando para andar com Jesus, é porque você tem um grande chamado na sua vida. Tem algo poderoso que Deus colocou sobre ti. E aquele que te chamou não errou. Aquele que te chamou sabe o que está fazendo. Quando nós olhamos a história de Gideão e o Senhor chamando ele de varão valoroso, olhando para o início do relato bíblico, quando diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, eu não consigo ver ali um homem valente, um homem valoroso, como o Senhor falou. Mas o Senhor transformou ele nisso. Quem nos transforma é o Senhor. Quem muda a nossa realidade é o Senhor. Quando Ele nos chama, Ele também nos capacita, Ele também nos habilita. E eu creio que se nós nos colocarmos nas mãos dele, muita coisa vai acontecer. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,10, olha o que está escrito: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Quando Deus te chama, Ele também te estabelece num lugar, numa posição, e você verá a mão dele sobre a sua vida. Eu quero profetizar que Deus te capacitará muito além do que você pensa. Deus te capacitará e Deus cumprirá toda a promessa na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Para de chorar.
Para de pensar que está desamparado, que Deus se esqueceu de você. Não. Deus te capacitará nesse novo emprego, Deus te capacitará nessa nova cidade, Deus te capacitará nesse novo tempo, nessa nova estação que você está vivendo. Essa é uma palavra profética para alguém que está aí me ouvindo. Deus te capacitará, a mão poderosa dele te levantará, te erguerá. E as pessoas vão olhar para você e vão ver, é Deus na vida dele, é Deus na vida dela. Não há outra explicação, é Deus. É o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Deus não errou quando te chamou. Ele vê que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos dele. Ele vê que você vai ser um instrumento para ganhar a sua casa, um instrumento para ser uma coluna no reino de Deus. Deus não errou quando te chamou. Ele vai te surpreender e ele vai surpreender a todos ao teu redor. Eu tenho muitos testemunhos de transformação que aconteceu ao longo do meu ministério na vida de pessoas. De gente que Deus, sabe, me usou para entregar uma palavra para essas pessoas. E que você olhava para elas e você dizia, será mesmo? Mas Deus não erra. Muitos foram levantados. Muitos hoje são abençoadíssimos. Deus está usando poderosamente, grandemente. E tudo isso foi a ação de Deus na vida daquela pessoa. É que nós olhamos, sabe, para aquilo que existe hoje e para aquilo que Deus está falando que vai fazer amanhã. E nós comparamos as duas coisas e nós vemos, sabe, uma grande distância entre o que é e o que Deus está prometendo fazer. E nós pensamos, isso é impossível, é uma distância muito grande. Mas nada é impossível para Deus. Não existe impossíveis para Deus. Olha quanta coisa Deus tem feito na sua vida. Olha quanta transformação, olha quanta mudança, olha quanta provisão, olha quanta porta aberta. É que a gente esquece. Esquece de tudo que Deus tem feito. Esquece de todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Esquece do agir do Senhor na nossa vida. Esquecemos. Esquecemos de tudo que Deus tem feito, de toda a bondade dele, de toda a graça maravilhosa que ele tem derramado sobre a nossa vida. Moisés era um pastor de ovelha. E Deus transformou ele num líder revolucionário. Transformou ele num líder potente, grande, diante de uma nação. Na verdade, diante de duas nações, porque o Egito e também Israel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais a nossa vida. Nós temos que elevar as nossas expectativas. Deus não vai te levar além daquilo que você está esperando dele. Talvez você não coloque expectativa em você, mas você tem que colocar expectativa em Deus e no que Deus pode fazer. Deus é ilimitado, Deus é todo poderoso, Deus é grande, Deus é maior do que esse problema, Deus é maior do que esse desafio, Deus é maior do que as tuas habilidades. E o Deus que é maior do que as tuas habilidades pode te capacitar, te tornar hábil para coisas que você não era antes, porque Ele é Deus. Aleluia! Ele é Deus. E Ele pode nos surpreender, Ele pode fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. A dor faz parte do processo de Deus. Crescer dói. Mas em meio a esse processo que está sendo dolorido na sua vida, você está crescendo em dependência, em temor de Deus. Se nós aceitarmos o processo, se nós aceitarmos o trabalhar de Deus na nossa vida, nós experimentaremos a sua glória. Está sendo difícil para você agora? Suporta.
Suporta, não desiste. Chora mais um pouco. Vai aos pés do Senhor. Se rende a Deus. Está difícil essa luta com seu filho? Está difícil a luta com seu marido? Não te rende a esse mal. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus e diga a Deus, eu não vou desistir. Eu creio na tua obra na minha vida. Eu creio no que o Senhor fará. Eu creio. Aleluia. Vai ter gente que não vai te entender, não vai te apoiar, não vai te reconhecer. E você ainda fica preocupado com isso. Eu ficava preocupado antes. Mas eu aprendi que Deus ele trabalha independente de quem quer e daquele que não quer. Deus trabalha de uma forma misteriosa. Você sabe que eu tenho compromissos gigantes. Eu tenho meus projetos pessoais, mas eu tenho também um grande projeto do reino, que é a televisão. Estou há mais de 2 anos na televisão. Já teve meses que eu quis me preocupar com os valores pagos. E um detalhe, meu compromisso é com Deus. E eu sei que se lá na ponta da linha faltar alguma coisa, quem vai ter que responder vai ser eu. Quando a fatura chega no final do mês, é eu que tenho que responder. E um detalhe, eu não estou, sabe, não é o meu nome que está em jogo. Não, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu assinei um contrato diante de pessoas que não são cristãs. Eu assinei um contrato com pessoas que eu tenho que ser fiel a elas. Mas eu tenho aprendido, sabe, a não depender dos homens, a depender de Deus. E eu sei de uma coisa, porque eu já vi isso várias vezes acontecer. Às vezes a gente coloca expectativa em alguém que promete algo pra gente. E temos a nossa expectativa frustrada. Mas eu já vi isso muitas vezes. Deus levanta um improvável. Deus levanta alguém para te ajudar. Quantas vezes Deus ministrou em pessoas distantes que eu nem conhecia? E essas pessoas chegaram com os olhos em lágrimas para mim e disseram: Deus falou comigo de eu orar por você. Deus falou comigo para te ajudar. Deus falou comigo para estar na trincheira junto contigo. Ou seja, eu nem te conheço, mas o Senhor o conhece. Nós precisamos começar a acreditar que no meio do processo, confiar em Deus, depender de Deus, esperar em Deus é a nossa melhor decisão. Quem te chamou não errou. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para você sofrer. Deus te escolheu para Ele ser Deus na tua vida. Ele ser Deus aí na tua vida. Glória a Deus. Por isso, pare de se cobrar tanto. Você vai falhar. Você vai errar porque você não é perfeito. Mas Ele já sabia dos erros quando te chamou. Ele já sabia das falhas. Ele já sabia dos desafios que iam colocar medo em você. Ele já sabia dos críticos. Mas Ele sabia também que a partir do momento que nós confiamos no Senhor, a nossa fortaleza, nós não tememos mais. A partir do momento que o Senhor, estamos apoiados no Senhor, nada mais nos falta. Já vivi temporadas de viver o milagre de Deus, de respirar o milagre de Deus na minha vida. E sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus sempre esteve lá. Nos dias mais escuros da minha vida, Ele estava lá. Nos dias mais desafiadores, Ele estava lá.
Nos dias que eu pensei que ia tudo arrebentar, Ele estava lá. Porque quem te chama não erra. Por isso, não ouça a voz errada que diz que você vai ser envergonhado, que alguma coisa pode dar errado e desmoronar tudo. Não. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus diz para você: eu estou contigo. Não temas. Confie no Senhor. Confie que Deus está te ouvindo, que as tuas orações estão tendo poder no mundo espiritual, que teus inimigos estão sendo derrotados e que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não se trata de estar pronto. Quando Deus nos chama, não estamos prontos, mas de ter coragem e humildade para começar no projeto que Deus colocou no seu caminho. Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa perseverança. Deus honra a esperança que alimentamos nele, que Ele não desampara, que Ele é fiel, que Ele é Deus glorioso. Amém? Confia no Senhor, meu amado. Confia no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu talvez esteja pregando aqui, sabe, para uma multidão, mas tem sempre alguém no meio da multidão que a palavra está falando mais, que a voz profética está ecoando. Eu sei que isso que eu estou falando está sendo chave para muitos de vocês que estão aqui. E você está dizendo: sim, Senhor, essa era a resposta. O Senhor está comigo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero profetizar sobre ti. O Senhor nunca te desamparará. E Ele proverá sempre de uma maneira misteriosa, porque Ele é o Deus que nos surpreende, Ele te surpreenderá no teu caminho em nome de Jesus. Amém? Pega essa palavra. É a palavra para a tua vida. É a direção de Deus para ti hoje, em nome de Jesus. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigo, para parente, manda para pessoas próximas essa oração, compartilha em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, em nome de Jesus. Domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, no quarto domingo da profecia, da palavra profética. Vai ser incrível, em nome de Jesus. O último domingo eu estava em viagem, mas esse domingo estarei em São Paulo com a graça de Deus. Amém? E também quero falar rapidamente para você os nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse é o Café com Jesus 2. É uma palavra para cada dia, você pode ler também 2, 3 para cada dia. Já acordar pela manhã com uma direção de Deus, com uma palavra de Deus para a sua vida. E quem adquirir essa semana os 2 devocionais, ou 2 de cada um, vai receber esse aqui, ó, que é um presente que eu estou mandando, tá? É um presente que eu estou mandando, onde você vai escrever as experiências que você tem tido com Deus. Você vai marcar, vai ser como uma agenda para você, né, de lembrança do que Deus tem falado, do que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vou mandar junto para quem adquirir até domingo os nossos devocionais. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Espero que você já tenha compartilhado em todos os grupos que você está. Amém? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, em nome de Jesus. Amém? Permita-me orar por ti. Permita-me colocar você diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro e abençoo a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Toca-a com teu poder. Toque na sua vida, na sua casa, na sua família. Oramos pelo livramento do Senhor. Oramos pelo livramento do Senhor. Sabemos que o Senhor nos deu essa palavra profética, que haverá livramento. Haverá o livramento de cilada, haverá o livramento de laço. O Senhor nos livrará dos maus negócios, o Senhor nos livrará da maldade dos outros, o Senhor nos livrará da inveja, das contrariedades, das existências do inimigo, e nada nos tocará. Senhor, cobre toda essa família com o teu precioso sangue, Jesus. Coloca uma cerca em proteção, protegendo esta casa, protegendo essa família, livrando eles do mal. Que todo dardo do inimigo lançado contra a mente, lançado contra o coração para causar confusões, para causar perturbações, cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa agora. Dá vitória na sua casa, dá vitória no seu trabalho, dá vitória na sua empresa, dá vitória nos seus negócios. Oramos por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros ainda essa semana, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha honrar a fé de cada um dos teus filhos e filhas. Oramos por tudo aquilo que está travado, por tudo aquilo que está em atraso na vida dela, para que haja uma aceleração, haja um destravar no nome de Jesus. Oro também para que todo aquele que está doente seja curado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre de todo mal. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo tua saúde, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor multiplique teu ânimo, que o Senhor te capacite, que as habilidades divinas, a unção de Deus, as ferramentas do Espírito sejam colocadas nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, em o nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, tua família e tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Foi abençoado? Diga assim comigo: eu fui abençoado hoje com o livramento do Senhor. Amém? Compartilhe agora essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E até amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos firmes, andando por uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até mais. 3 coisas que mais paralisam uma pessoa. Eu vejo pessoas que têm um grande potencial, coisas que Deus colocou, que Deus investiu, dons, talentos, preciosidades que pessoas carregam. No entanto, as crenças limitantes têm sido o sabotador diário deles. E hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que têm paralisado grande parte das pessoas. Você vai entender que Deus te criou para algo maior. E se você entrou aqui nessa live, acredite, existe um propósito de Deus para a tua vida. Por isso eu quero pedir, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. E também, se puder compartilhar essa palavra com outras pessoas, compartilhe. Deus vai te abençoar muito ao ouvir essa palavra, essa instrução de hoje. E no final, eu quero fazer uma oração em favor de você que está lutando para vencer essas crenças limitantes, está lutando, para interromper, muitas vezes, algo que já vem da família, um padrão que se repete na sua família. Se você quer romper, você precisa escutar isso que Deus vai falar com você hoje, tá bom? E eu quero começar com um texto bíblico de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Eu quero meditar com você do verso 21 em diante, que diz assim:
Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus. Olha o que Jesus identificou na vida desse homem. Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente, olha só, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gente, Jesus, ele expôs uma ferida, expôs uma crença limitante nesse homem. E óbvio, para curá-lo. Porque este homem, ele tinha levado primeiramente o filho dele para os discípulos de Jesus. E os discípulos não puderam expulsar esse espírito imundo que jogava esse menino no fogo, que jogava ele na água, tentando destruir o destino desse menino. Mas nós vemos aqui que o menino tinha um problema, mas esse problema também vinha do pai. Ou seja, o pai abria a legalidade espiritual para que o mal agisse na vida do filho. Quando Jesus disse aqui, se podes, tudo é possível ao que crê. Porque foi o que o pai do menino disse. Se tu pode fazer alguma coisa por mim, olha só, se tu pode, Jesus pode tudo. Mas havia dúvida, havia incredulidade, havia uma crença limitante na vida desse homem que estava impedindo ele de crer totalmente. E muitas pessoas, muitas vezes, deixam de crer totalmente porque tem algo limitando eles. Então, quando Jesus, ele disse, se tu podes, olha o que está escrito aqui, se podes, tudo é possível que crê. Foi o que Jesus respondeu para ele. E quando então aquilo que estava escondido foi revelado, o pai do menino disse assim, olha no verso 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, ele exclamou, eu creio, ajuda na minha falta de fé. Que tremenda essa palavra, eu amo essa palavra, porque muitas vezes tem coisas que estão bloqueando o milagre, estão bloqueando até mesmo orações, por causa de crenças limitantes, de coisas que estão no coração. Aqui, esse homem tinha uma incredulidade, uma dúvida, ele tinha dificuldades de acreditar. E Jesus viu isso. E quando esse homem, ele colocou para fora aquilo que havia dentro dele, Jesus então operou um milagre. O filho foi liberto, o pai creu, ou seja, as coisas foram restauradas porque uma crença caiu por terra, uma crença limitante. Existem 3 coisas que bloqueiam muito uma pessoa e eu quero compartilhar com você. Primeiro, a opinião dos outros que paralisa. Tem gente que não suporta crítica, não suporta a opinião de outro. Jesus me impressiona e me ensina através disso, porque a Bíblia diz que Jesus, ele era perseguido pelos líderes religiosos, pelos seus inimigos, e ele não parou de fazer aquilo que ele precisava fazer para cumprir o seu propósito. Em 3 anos e meio ele cumpriu o seu propósito. Gente, sabe qual que é o problema de nós? Quando alguém fala algo contra, a gente para. Quantas vezes você é criticado por uma coisa e você acaba desistindo de fazer o que você estava fazendo, porque alguém falou uma coisa contrária a você. Porque alguém, sabe, de alguma maneira criticou você, falou mal, e você até deixou de comprar uma coisa por medo do que os outros iriam falar de você. Isso é uma crença limitante em nós. Não fazemos coisas, não compramos coisas, não vivemos a vida que Deus tem para nós, porque ficamos preocupados com a opinião das pessoas que muitas vezes
não estão trabalhando tanto quanto você, não estão se dedicando tanto quanto você, ou até mesmo se estiverem dedicando, não estão muitas vezes fazendo o certo como você está fazendo. Só que, sabe, a opinião deles te paralisa. Eu acredito que tem pessoas que são chamadas ao ministério e que muitas vezes Deus chama elas, mas a opinião da família, a opinião dos amigos, das pessoas que estão ao redor dela, impedem ela de dar sequência ao ministério dela. Isso é uma crença limitante em você. Deus pode ter um destino extraordinário para a tua vida e você está preocupado com a opinião deles quanto à tua prosperidade, está preocupado com a opinião deles em relação ao teu crescimento, ao teu ministério, ao chamado de Deus na tua vida. Por quê? Se você carrega algo de Deus, se você tem certeza em algo que Deus falou contigo, por que você se preocupa então com aquilo que os outros estão falando ou pensando em você? Entende? Como isso é sério? E como nós precisamos estar alinhados com Deus para não deixar com que essas crenças nos sabotem e impeçam de vivermos o que Deus tem para nós? A segunda coisa que se opõe a nós é o medo de fracassar. Sabe, de começar um negócio e não dar certo. Medo, sabe, de ter investido numa coisa e ter perdido o dinheiro. E agora, como é que vai falar para o pai, para a mãe? Como é que vai falar para os irmãos? Como é que vai falar para os amigos que perdeu, que não deu certo? Que teve que voltar atrás? O medo de fracassar. E sabe, gato escaldado tem medo de água. Às vezes a pessoa quebrou 1, 2, 3 vezes e ela pensa assim, sabe de uma coisa, eu não vou mais trabalhar para mim, eu não vou tentar mais montar negócio, eu não vou mais tentar fazer nada. Eu vou trabalhar para alguém, viver minha vida quieto, porque eu não dou certo para negócio, eu não sou destinado para isso, não é o que Deus tem para minha vida. Ei, você tem medo do fracasso. Agora, não se trata de ter medo do fracasso, é ter fé em algo que Deus colocou na sua vida. Você sabia que o medo é fé no lugar errado? Você está tendo fé no fracasso? Aí você diz, não pode isso? Pode. Muitas pessoas estão colocando a fé delas no fracasso, em vez de colocar fé na promessa de Deus. Fé no que Deus depositou, no dom que Deus te deu, na habilidade que Deus te deu, na capacidade de venda que Deus colocou na tua vida, na capacidade, sabe, que Ele colocou na sua vida e você reconhece as ferramentas que Ele colocou na sua vida. Entende? Como isso é sério que eu estou falando para você? Agora, há pessoas que carregam o medo de desagradar os outros. Sabe, elas nem pegam uma responsabilidade, porque elas dizem assim, eu não quero, sabe, frustrar você. Você já ouviu alguém dizer isso alguma vez? As pessoas que têm medo de desagradar, medo, sabe, de responsabilidade. Elas não aceitam um cargo de gerência, elas não aceitam um cargo de chefe, elas não aceitam subir no lugar onde elas estão, porque elas têm medo da responsabilidade. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? São crenças limitantes que estão travando você. Você está tendo fé em desagradar as pessoas, você está tendo fé que vai dar errado naquilo que colocarem nas tuas mãos. Quem nos capacita é Deus. Quem nos habilita é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Ou seja, a responsabilidade pode ser grande, mas Deus vai me capacitar e eu confio nele e acredito nele. Você entende? É isso, é sobre isso. E a terceira coisa que bloqueia a vida das pessoas e trava a vida delas é uma mentalidade de mediocridade. Tipo, os outros podem, eu não posso. É como se alguém fosse melhor do que ela. Você tem tanta chance quanto qualquer outro. Tudo que você precisa é crer no que Deus diz para você, que você é mais do que vencedor. O Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, porque tu vai levar esse povo para herdar a terra que eu tenho prometido para eles. Ser forte e corajoso. Então escute muito bem com atenção o que eu vou lhe falar. Essa sua mentalidade medíocre, que você não pode ter as coisas, que você não pode chegar lá, que você nasceu numa família pequena, num lugar simples,
Então, você não pode viver novas experiências, não pode ter mais do que você tem. Isso tudo é uma mentira que foi colocada dentro de você. Você é filho do Rei. Deus tem propósito com a tua vida. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 3. Então se trata de uma mentalidade que você tem que absorver. Você pode estar condicionado a um sistema do mundo. O sistema do mundo diz que quem tem vai ter mais e quem não tem cada vez vai ter menos. Essa é a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo diz para você que você nasceu para viver uma vida mediana ou uma vida abaixo. Mas no reino de Deus, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, está na hora de você vencer essas crenças limitantes. Com fé em Deus, com atitudes, frequentando os lugares certos, se conectando às pessoas certas e buscando uma mentalidade do reino, uma mentalidade do Espírito Santo, uma mentalidade da palavra de Deus dentro da sua vida. Você tem que girar certas chaves. Eu quero fazer uma oração por você agora. Você permite que eu faça uma oração? Escreve aqui nos comentários, eu permito. Eu também quero falar rapidamente para você a respeito do meu livro novo, Café com Jesus. É um devocional. Aqui, uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer junto comigo. Aqui as direções aqui do lado e aqui uma oração para você fazer a seu próprio punho. Esse devocional, eu estou orando por ele e profetizando que eu vou ver 7 vezes mais milagres do que no primeiro dele. Então, eu convido você a conhecer esse livro. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. E olha só, nós vamos ter uma conferência chamada A Cura. E nós vamos falar sobre crenças limitantes. 2 dias, vai estar comigo Thiago Brunet e também pastor Mac Anderson e outros convidados. Você quer participar? Então, vem se tornar aluno da Academia Kingdom Global, porque esse evento vai acontecer dentro da academia, para os meus alunos da academia. O link está aqui na descrição. Comece uma nova fase na sua vida. Caminhando em princípios, caminhando em palavra profética, caminhando, em coisas que vão mudar a rota da sua vida. O link está aqui na descrição ou direto no meu site também. Ali você pode se inscrever para a Academia Kingdom Global e participar desse grande evento chamado A Cura. É uma conferência, vai ser 2 dias incríveis de imersão, onde você vai ser tocado por Deus, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você agora e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que os filhos de Deus venham viver a plenitude do que Tu tens reservado para a vida deles. Eu quero declarar, Pai, que há muito mais para eles. O Senhor tem reservado muito mais para eles, por isso, derrama da Tua graça, derrama do Teu favor sobre eles e dá vitória. No nome de Jesus. Também oro por todo aquele, Pai, que não está vivendo a Tua promessa, mas que tem o desejo de viver a Tua promessa. Por isso, Pai, começa a dar um novo ânimo para essa pessoa. Aquele que desanimou, que cansou, que está em exaustão, Senhor, toque-o com Teu poder e levante-o. Também oro pelos doentes, fisicamente ou emocionalmente, para que sejam curados, para que possam viver o seu destino aqui nessa terra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe agora essa live com outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo hoje, às 18 horas, na nossa oração da noite. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo. Direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos.
em nome de Jesus Cristo. E também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti. E nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco. Enche esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado. Você me trouxe para trabalhar aqui. Você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então,
eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, sabe, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim? Sabe, perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. Sabe, e eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, sabe, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, sabe, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, sabe, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz: você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim: cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão,
foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar. Pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto, em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra, quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus.
A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra. Segura essa palavra. Amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida. É uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas. Estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia e depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91, eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando
Quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque, Jesus, com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser.